Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. Murilo Rodrigues Alves, nosso companheiro de trabalho da divulgação do Espiritismo, jornalista, dedicado à causa do movimento espírita em Ribeirão Preto. Hoje será o nosso entrevistado, com o tema Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso está em João, versículo 14, item 27. Bem-vindo ao programa Visão Espírita, Murilo. Minha saudação a todos os amigos que nos ouvem e que tenham paciência de nos ouvir. Sabe, Murilo, o programa Visão Espírita, ao longo dos últimos 10 anos, vem procurando levar à comunidade, à sociedade ribeirão-pretana, a visão espírita sobre muitos temas. E entre hoje nós vamos conversar sobre paz. Como definir a paz num olhar espírita, Murilo? Para definir a paz, nós recorremos ao nosso querido Emmanuel, que diz para nós que a paz é uma conquista intransferível de cada um e que pode ser alcançada através de esforço no bem, disciplina elevada de sentimentos, iluminação do próprio raciocínio, compreensão, tolerância com os erros alheios, autoaceitação dos próprios erros, amor e perdão, e cumprimento dos nossos deveres. Nós podemos entender muito bem que a paz é aquilo que está dentro de nós e que o mundo que nós teremos é aquele que nós fizermos. Isso é o entendimento do que é a paz. O Emmanuel também diz que a paz é um estado interior de bem-estar e de calma, mas também um projeto externo de promoção da não violência, da resolução de conflitos e cooperação no mundo. E nós temos que entender o seguinte: o mundo só terá paz na medida que a humanidade tenha paz. Nós fazemos parte da humanidade, então façamos a nossa paz para que sejamos, então, pelo menos uma gota a mais nesse oceano. Sabe, Murilo, tem uma frase de um estadista, né, que diz assim: quer paz, prepare-se para a guerra. Como definir a paz que o mundo dá? Olha, como a paz é um estado de tranquilidade, harmonia e ausência de conflitos ou violência, ela pode ser vivenciada em diferentes contextos, como na vida pessoal, profissional, familiar, com amigos ou globalmente. Como eu disse, se nós não somos dos poderes políticos, etc., para cuidar do mundo, pelo menos cuidemos de nós, cuidemos do ambiente onde nós vivemos, que em primeiro lugar são os nossos próximos mais próximos. Que tenhamos paz com a nossa família, tenhamos paz na casa religiosa que nós frequentamos, tenhamos paz no nosso trabalho. Nós estaremos, então, fazendo com que a paz, pelo menos naquele meio, ela possa reinar para todos nós. E essa história de preparar para a guerra, nós não temos que preparar para a guerra, nós temos que sermos fortes para que nós não tenhamos que temer outros que venham para cima de nós. É dessa maneira que eu entendo. Nós temos que primeiro cuidar de nós para depois pensar do outro, porque como é que você vai dar amor ao próximo se você não tiver amor a si mesmo? Como você vai querer que o outro tenha paz se você ainda não tem paz e não oferece paz para ele? Então, tudo é uma questão de entendimento
do que a doutrina espírita nos passa, do que o Cristo diz, que nós temos que conhecer a verdade. A verdade para nós é que nos dá o caminho, que nos dá o norte, e é o amor ao próximo. Começa por aí, amar a Deus e amar o próximo. Como vou amar o próximo se eu não me amo? Então eu tenho que me amar, tenho que fazer a minha paz para oferecer. Como diz Jesus, a minha paz vos dou. É por aí que eu entendo que é a paz que o mundo dá. Porque como eu sou parte do mundo, eu tenho que fazer a minha parte. E não sou eu que mando no mundo, mas eu estou fazendo a minha parte. Sabe, Murilo, eu assistia recentemente uma entrevista de um professor da ESPN, especialista em relações internacionais, né? Ele dizia que hoje, nesse mês de janeiro no mundo, existem 87 guerras em andamento. Isso mostra, né, quanto de trabalho cada um de nós tem que fazer por si para cultivar uma paz, para que ela possa chegar mais além e refletir sobre outros, né? Mas você tocou num ponto muito interessante que é Jesus. Qual é a paz de Jesus? Como conhecer, sentir a paz diante de circunstâncias que o mundo apresenta? Olha, a paz de Jesus é um dom que Jesus dá aos seus discípulos com amor, alegria, diferente da paz mundana. Nós também somos discípulos de Jesus, não é? Então nós temos que usar esse dom que ele nos dá, que ele nos oferece. A paz de Jesus é uma paz que excede o entendimento, que opera em todos os tempos e em todas as situações. A paz de Jesus Cristo é uma paz que não é dada como o mundo dá, mas com o coração, com reconciliação, com amor de verdade, como o Pai nos ensinou. Então nós temos que cultivar a nossa paz, porque é a paz que Jesus nos passou. Isso nós entendemos porque nós estudamos o que a doutrina espírita nos oferece. Porque se nós temos aquela frase que é fora da caridade não há salvação, eu quero fazer um uso do mesmo sentido dizendo que fora do conhecimento não há evolução. A doutrina espírita está aí para a humanidade compreender o que é a nossa relação com o plano espiritual, que nos faz entender que a nossa vida tem dois planos e que nós temos que conhecer o lado espiritual da nossa vida. A doutrina espírita tem apenas 166 anos e ela chegou no momento em que a humanidade já começou a ter possibilidade de entender os conhecimentos que Jesus nos legou. É tanto que eu reputo que o livro espírita, o livro dos Espíritos, é o livro mais importante para a humanidade. E é a nossa cartilha. Do tempo que a gente aprendia na cartilha saber alguma coisa, Caminho Suave, o livro dos Espíritos, para nós, é a nossa cartilha. É o primeiro movimento nosso de compreensão de quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e de como devemos nos conduzir. Então, essa é a paz que o Cristo nos passa através do entendimento. Se nós estudarmos, se nós compreendermos, se nós praticarmos, a paz é a consequência. Nós passaremos a ter uma vida de paz conosco mesmo e com todos aqueles que nos rodeiam, porque nós vamos entender que a paz se faz com os outros através da paz que eu vos dou, como disse Jesus. E se nós tivermos qualquer dúvida sobre como nos conduzir com relação à paz, nos coloquemos nos seguintes termos: se Jesus estivesse no nosso lugar, como ele se comportaria? É só fazer igual. Esse é o caminho. Sabe, Murilo, entre as várias passagens de Jesus que estão contidas no Novo Testamento, né? Uma que nos chama muito a atenção é quando ele é identificado no horto, né? E vai ser preso, né? E Pedro, num impulso, né, tira a espada e chega a ferir um soldado. E Jesus diz: Pedro, embainha, né,
porque fica claro ali para ele que ele não queria o conflito, ele queria a paz, né? Ele queria outra proposta. Eu sinto que nós estamos aprendendo cada dia mais sobre esta paz. Mas qual a paz que o Espiritismo indica? Quais os principais ou quais os princípios espíritas que fundamentam as suas indicações de paz? Olha, a paz de Jesus, que é um dom que Jesus dá aos seus discípulos com amor e alegria, é diferente da paz mundana. A paz de Jesus é uma paz que excede o entendimento, que opera em todos os tempos e em todas as situações. A paz de Jesus, que é a paz que a doutrina espírita nos oferece, é aquela que não é dada como o mundo dá, mas com o coração, com a reconciliação e com o amor de verdade. É uma paz que nos transforma, nos tornando úteis neste mundo e deixando uma marca que ajudará outras pessoas a seguirem os mesmos passos. É aquilo que eu reputo que nós estamos fazendo aqui. O nosso trabalho aqui, ele vai deixar um legado, por menor que seja, pelo menos nós estamos falando publicamente aquilo que a doutrina espírita nos passa através do estudo e que procuramos, como comunicadores, passar da forma mais entendível possível, da forma mais clara, da forma mais exemplar, inclusive, que procuramos. Entendemos todas as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, mas pelo menos procuramos seguir aquilo que o São Francisco dizia, evangelize, se precisar use as palavras, quer dizer, o que nós temos que fazer é aproveitar o conhecimento, internalizar e praticar. É dessa maneira que nós vamos encontrando a paz. É uma paz que opera em todos os tempos, tanto os bons quanto aos maus. É uma paz que permanece em todos os estados, quando há abundância ou escassez, emprego ou desemprego, saúde ou enfermidade. É uma paz que se alcança quando se recebe Jesus da paz. Ou seja, em qualquer situação que nós possamos estar vivenciando de grande desconforto, a nossa paz é que nos alivia. Por isso, é o próprio entendimento do significado da doutrina espírita como doutrina consoladora. Por que a pessoa pode se consolar conhecendo a doutrina espírita? Porque conhece os fatos. Inclusive, esse aspecto que você citou das 80 e poucas guerras no mundo, a gente sabe que nada é por acaso. O plano espiritual também precisa de desencarnes coletivos, precisa de momentos em que as pessoas têm que passar por certas situações de provas, de expiações e tudo mais. O que nós precisamos é ter o controle. Agora, se as pessoas tiverem a sua condição de conhecimento, de comportamento, tudo isso será amenizado, com certeza. Agora, eu entendo também o seguinte, que com crase, a lei da evolução antecede a lei da destruição. Então, nós estamos passando por um momento que as pessoas acham que a regeneração vai ser do planeta. Não é do planeta, é da humanidade. O planeta está pronto e acabado. E o dia que tiver esgotado o que nós temos aí, uma viradinha do eixo já vai resolver. A Terra tem as reservas que a humanidade precisa. Jesus não faria uma Terra que iria deixar de prover a necessidade para a humanidade. Então, as preocupações devem ser bem mais objetivas com relação ao comportamento da humanidade com relação ao próximo. Fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. E não naquela moleza de não fazer o que não querem que faça para você. Você não está fazendo absolutamente nada. Então, você vai encontrar a paz na medida que você oferecer a paz. Eu estou casado há 60 anos. Vivo há 62 anos com a mesma mulher e nos damos maravilhosamente. Por quê? Porque nós sempre procuramos cultivar a paz entre nós. É maravilhoso isso. Sabe, Murilo, eu faço uma reflexão com você e com a nossa telespectadora e com o nosso telespectador, né? Claro que é pelo olhar espírita, estamos num programa espírita que se chama Visão Espírita. A vida continua. E o continuar da vida por si
já é para nós algo para pensarmos, né? Porque se ela continua e ela continua, né, a forma pela qual olhamos a nossa trajetória, né, ela vai além do horizonte, ela vai além do limitante que está ali no término da vida material. Né? Então, eu acredito, e estou dividindo uma reflexão, cada um de nós deve colocar nas suas conjunturas de pensar, né, esse olhar. A vida vai prosseguir. Então, avalie, reflita, cultive valores que você possa utilizar hoje, amanhã e para sempre, né? É verdade. Você imagina, Zola, eu estou com 82 anos. Como eu estaria preocupado se não tivesse na cabeça esse ensinamento que você acabou de nos clarear, não é? A vida continua, vai ser apenas uma passagem. E isso nos estimula a ser cada vez melhores e procurar seguir aquilo que Jesus disse no Sermão do Monte, que os mansos herdarão a terra. Não é um lote que eu vou herdar, mas é a possibilidade de reencarnar no planeta quando ele estiver regenerado. Sabe, Murilo, uma coisa que também, né, é um grande esforço da humanidade, eu acho, de todos nós, às vezes intelectualmente, né, racionalmente, nós entendemos que a paz é importante, sabemos disso, mas quando entramos no campo do sentimento, parece que fica um pouco mais difícil, né? Parece que fica um pouco mais complexo encontrar essa paz no campo dos sentimentos, né? Porque nós temos o ódio, a revolta, a mágoa, uma série de situações que ainda carregamos dentro de nós, né? Mas o conhecimento é como você regar um canteiro. Porque nós temos vícios, temos defeitos, mas temos virtudes. E se você for contar, segundo o livro, o Manual Prático do Espírita, do Ney Prieto Pérez, ele relacionou lá 3 ou 4 vícios, uns 10 ou 15 defeitos, e ele parou, acho que uns 40 sentimentos de virtude nossa. E a gente fica apostando nos defeitos e nos vícios. Na medida que nós vamos fazendo florescer as nossas virtudes, os nossos vícios vão se tornando intolerantes para nós, não queremos saber mais daquilo. Então, tudo é uma questão de aprender a viver. Nós temos que aprender a viver, tirar esses sentimentos negativos da nossa vida, porque isso só nos atrapalha. E temos tantos sentimentos positivos que nos ajudam a viver e sermos felizes, porque Jesus disse, como é que é? A felicidade não é deste mundo, mas ele não diz que você tem que viver infeliz. Você pode viver feliz, faça o que tem que ser feito, alivie os seus compromissos de vidas anteriores, estuda um pouquinho o Evangelho nas causas das nossas aflições, que a gente vai entender o porquê das coisas que estão acontecendo conosco. Então, por isso é que eu digo, fora do conhecimento é difícil evoluir. Então, vamos estudar. A doutrina espírita é uma doutrina pedagógica, não é doutrina de louvação, viu? É isso aí. Temos que aprender. Murilo, como é que você pode nos ajudar a relacionar a paz do cristianismo com a paz proposta pelo espiritismo? Bom, eu primeiro começo a dizer o seguinte, o espiritismo também é cristianismo, essa é a primeira questão. Agora, o resto é semântica, de alguns que chamam de uma forma e nós que chamamos de outra. Porque a paz do espiritismo, ela começa com a sua autoestima, o seu autoamor, o seu amor ao próximo, o tratar bem ao próximo, o fazer com que o próximo seja feliz, etc, etc. É nesse sentido que nós temos que ser. É a paz que a doutrina espírita nos sugere, que é o que o Cristo nos sugere. Agora, de outros segmentos religiosos, usam-se outros termos semânticos, mas eu vou dizer, não fica muito longe disso, apenas tem alguns penduricalhos que eu evito citar porque nós queremos que os nossos irmãos de outros segmentos sejam tão felizes quanto os nossos naquela crença que eles abraçaram.
Porque o Deus é o mesmo e, em geral, todos eles propõem o bem. Então, é apenas uma questão de tempo, que eu acho, inclusive, e eu sei o que você está fazendo nesse sentido, de unir os cristãos, independente do rótulo religioso que ele tem. Porque a doutrina espírita, inclusive, vocês sabem muito bem, que Kardec não queria que fosse chamado de religião. Porque o espiritismo, na verdade, ele é uma ciência e é uma filosofia. Ele tem a parte moral, que é o evangelho. Aí aceita-se que diz, não, é cristianismo, é religião e tal, mas isso pouco importa, isso é título. O importante é você aproveitar o conhecimento e praticar. É isso que nós precisamos. Então, o que os nossos irmãos oferecem de cesta básica, não importa que aquele alimento tenha sido obtido num centro espírita ou numa igreja evangélica ou num outro segmento religioso, vamos unir aqueles alimentos para alimentar aqueles que têm fome. É o que Jesus disse, cada vez que você alimentar um necessitado, é a mim que você está dando, uma água é a mim, e assim por diante. Deu a roupa, é a ele que está a mim que você está vestindo, e por aí vai. Quer dizer, nada. Espiritismo não é coisa de louvação, é coisa de prática mesmo, e por aí vai. Até onde conhecemos, poucos vultos históricos são lembrados, conhecidos ou reconhecidos. Isso demonstra que a sociedade tem pouco interesse nesta situação, porque quando se fala de vultos de paz, né, que existiram no mundo, e nós temos nomes históricos marcantes, principalmente na história recente, né, parece que eles ficam meio esquecidos, se lembram sempre de outras. Será que é um distanciamento? A sociedade não vê isso, não reconhece? Ou aqueles que passaram por essa experiência de sentir a paz estão mais fortalecidos nas suas lembranças? Realmente, a humanidade está precisando ainda de muita mudança, de considerar os valores que realmente constroem a nossa vida. A humanidade ainda está muito solta em materialismo, em mundanismo, aonde pessoas de grande fama permanecem ainda na lembrança do pessoal. E aqueles que tiveram um grande trabalho em prol da humanidade acabam ficando apenas nas enciclopédias ou nos Googles da vida. Mas nós, pelo menos, temos alguns nomes que nós poderíamos citar, como o Mahatma Gandhi, que lutou pela liberdade da Índia através da não violência, o Martin Luther King Jr., que destacou-se pela não violência e pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos, Irena Sendler, que é uma assistente social polonesa que salvou cerca de 2.500 crianças judias durante a Segunda Guerra Mundial, Ângelo Roncalli, que é um diplomata arcebispo, que salvou muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, Ana Neri, que foi a nossa enfermeira na Segunda Guerra, que também teve um trabalho de paz importantíssimo, o Nelson Mandela, Madre Teresa de Calcutá, e nós temos também o Chico Xavier, o trabalho que ele desenvolveu, não é? Divaldo Franco, o Raul Teixeira, e muitos outros que, se a gente for citar aqui, temos muitos nomes, mas que deixam obras extraordinárias para nós, de informação, de estudo, de comportamento, de exemplo, e que nós temos que seguir os bons exemplos. Albert Schweitzer foi dedicar a vida dele lá na África aos selvagens e doentes e tudo mais. Quem estudar a vida anterior do Albert Schweitzer vai ver a vida que ele teve depois, quando ele veio para as suas provas, as suas expiações, o que ele se dedicou em termos de paz. Tudo isso é uma forma de paz também, não é? Então, gente, vamos acompanhando, vamos vendo o que cada um pode fazer de melhor para si e para o mundo. Sem egoísmo, mas como é que você vai oferecer aquilo que você não tem? Murilo, nós te agradecemos por essa conversa, por esse papo agradável sobre paz,
queremos deixar uns 30 segundinhos aí para você fazer uma mensagem final aos nossos telespectadores e telespectadoras. Eu vou ler alguns pensamentos aqui que eu anotei, que ninguém é tão forte que pode viver bem sem ajuda espiritual. Essa frase é da Isabel Salomão, lá de Juiz de Fora, recentemente desencarnada. E que Jesus precisa de nós, e nós somos os recursos humanos do Cristo. Essa mensagem para os espíritas também, que se coloquem naquilo que sabem, compartilhar de acordo com a nossa candeia. A nossa felicidade, ela é de acordo com a nossa conduta. Que a prece é necessária. Sejamos caridosos. Que Jesus é o nosso melhor amigo. Também essa frase da Isabel. É preciso espiritualizar o homem e não materializar o espírito. Esse livro está também essa frase está no livro Rosas de Meu Jardim, da Isabel. Estudar a doutrina espírita e evitar enfermidades da alma. Você estudando a doutrina espírita e conhecendo o que significa a vida espiritual, você vai evitar essas enfermidades que toda hora a gente tem, que são representadas pelos nossos distúrbios diversos, né? De vícios, defeitos e maus comportamentos. Nós vamos nos regulando. E esse é o caminho da felicidade, meus irmãos. É a busca da paz que nos faz felizes. Amigo e amiga telespectadora, nós agradecemos ao Rodrigues Alves por essa conversa sobre paz esclarecedora e desejamos que haja e que você construa a sua paz, porque ela é tão saudável e tão agradável que ela independe do exterior, que ela esteja dentro do seu coração, dentro da sua serenidade. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Até o próximo programa Visão Espírita. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Programa Visão Espírita, apoio América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz, desde 1959 divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza, há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro, o que você procura, aqui tem.